Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossas corações. Vamos então iniciando mais uma reunião de paz, de luz e de amor que José de Mocó, mentor da casa espiritual, nos oferta com muito carinho, com muita benevolência, com muita atenção, para que estejamos hoje trazendo e buscando, através desses ensinamentos que aqui recebemos, levar lá para nossos lares, lá para o nosso convívio, as graças e a luz tão desejada por nós. Porque se estamos vindo à procura do amparo e da luz, é para sermos bem recebidos. E quem de nós não temos as nossas deficiências? Quem de nós não temos os nossos pesares? Estamos aqui para lutar contra as nossas deficiências, contra as nossas vicissitudes, sempre com o amparo de Jesus. Porque Jesus é que nos trará realmente a nossa salvação, porque Ele mesmo nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, só irão ao Pai se for por mim. Então que estejamos indo por Jesus, que estejamos levando os mensageiros de Jesus, que é Bezerra de Menezes, José de Mocó, os mentores espirituais dessa casa, e muitos outros que tem nessa doutrina de amor, de carinho e de luz, e outras doutrinas também, né, que não só do espírita, isso, Madre Teresa de Calcutá, outros espíritos maravilhosos, e vamos levar isso como ensinamentos da humildade desses espíritos para trazermos a humildade também dentro dos nossos corações, levando deste instante melhores condições e melhor amparo para as nossas vidas futuras e para a nossa vida presente. Não nos preocupemos no nosso futuro, não é assim? Preocupemos com o nosso presente para que o nosso futuro seja melhor. Aprendamos com o nosso passado. Não estejamos trazendo o nosso passado à tona com remorso, mas com experiência para fazermos um presente mais sólido, um presente mais vivo, um presente em que aprendemos com as nossas as nossas dificuldades. Então vamos levar isso dentro dos nossos corações e vamos aproveitar então esta reunião de amor, de carinho e de luz. E gente, hoje quem vai fazer a palestra vai ser a nossa irmãzinha Sandra. Ela vai fazer do livro A Vida Continua, psicografado pelo Chico Xavier, né? O nosso irmão André Luiz, tá bom, gente? Tem até um filme desse livro, né? E a Vida Continua, né? Então, fica à vontade, Sandra, nós e Deus. Deus abençoe a sua palestra. Oi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. É sempre um momento de muita alegria e de gratidão à sublimidade da vida, da gente se postar aqui, receoso, sabendo que a gente tem uma infinidade de aprendizados divinos nas nossas vidas a todo instante, e por mais que a gente se dedique, é sempre um fiozinho, é sempre um pedacinho diante daquele grande universo que se apresenta a todos nós. Que sejamos todos imensamente bem-vindos. Eu fico muito feliz quando a gente olha e vê rostos que há um tempinho não vemos, rostos que vimos ontem, mas que pessoas que tanto amamos que sempre é pouco de nos vermos, sempre é pouquinho. A fala da tarde de hoje perpassa a coleção de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. E estamos chegando ao finalzinho do ano de 2020, estamos no mês de novembro de 2020, numa tarde de sábado na cidade de São Paulo. E durante esse ano de 2021, nós assumimos um compromisso aqui na casa de fazermos palestras e dialogarmos a respeito da coleção dos livros de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. Tivemos excelentes falas, grandes amigos que trouxeram com profundo amor o seu verbo acerca de cada uma das literaturas. A gente está quase no finalzinho de todos os livros e o que me cabe hoje é o livro A Vida Continua, que é o último livro da coleção. E A Vida Continua tem uma característica diferente do restante da coleção, porque ele traz consigo uma história de uma família, uma história de vida, de duas pessoas que se conhecem de forma aparentemente aleatória, e no transcorrer do livro, ele nos traz ensinamentos magníficos,
que nos foi trazido durante toda a coleção e finda com essa história maravilhosa, finda muito entre aspas, com essa história maravilhosa contida no livro E a Vida Continua. Então, na tarde de hoje, eu gostaria de parabenizar todos que se propuseram a vir falar sobre esse tema, parabenizar a todos que se propuseram a sentar para ouvir, parabenizar a todos que acessaram as nossas redes sociais e assistiram, e viram, e reviram, parabenizar a todos que trouxeram ao debate os temas que aqui foram abordados, os livros que foram trazidos à fala de cada um de nós. Mas eu não vou contar a história do livro, porque é muito bonita e eu prefiro que cada um o busque, pegue emprestado na biblioteca, converse com a gente, que cada um tem seus livros, de repente eu tenho em casa, e que leia, se debruce sobre essa literatura, porque é muito rica e tem muito a contribuir. E gostaria de compartilhá-los, então, uma outra história tão bela quanto, que está inserida no livro Nos Bastidores da Obsessão. É o primeiro livro que foi trazido de Manuel Filomeno de Miranda pela psicografia de Divaldo. Tem vários outros livros tão maravilhosos quanto, e esse é o primeiro Nos Bastidores da Obsessão. Nós tivemos uma outra fala acerca desse livro, que está nas nossas redes sociais, está no nosso YouTube. E agora a gente vai fazer um recorte para falar a respeito de uma passagem vivida por uma família, assim como as nossas famílias, assim como o nosso dia a dia. E a expectativa é que quando a gente fala a respeito disso, a expectativa de trazer uma história real, com seus personagens, obviamente, com seus nomes alterados, é que a gente em algum momento consiga se perceber, consiga se enxergar, consiga se ver e consiga dizer: será que eu cometo esses equívocos? Será que eu mantenho as portas do meu coração abertas? Será que as minhas atitudes são as melhores que eu poderia ter? É para a gente ter uma reflexão do todo, mas especialmente uma reflexão conosco mesmos. Pois bem, no livro Os Bastidores da Obsessão, ele trata de uma família que se chama a família Soares. Numa outra fala, a gente trouxe a respeito de uma jovem chamada Mariana, um adolescente de menos de 15 anos, aproximadamente 15 anos, e ela vivia problemas obsessivos extremamente dolorosos. Por que eram obsessivos? Porque ela não dormia, ela não conseguia se alimentar direito, ela tinha problemas de saúde que ninguém identificava. E esse capítulo discorreu a respeito disso e finaliza com um encontro daquela jovem encarnada, desdobrada do seu corpo, com aquele que até então era o seu algoz, é o seu perseguidor. Eles têm uma chance de dialogar, ele já no plano espiritual e ela desdobrada do corpo da matéria. E naquele instante que sentam para conversar, conseguem se aperceber que a vítima não é tão vítima, que o algoz não é tão algoz, e que aquelas situações acontecem em virtude de um amor que em algum momento se perdeu e adoeceu. E aí acabou trazendo aqueles ódios, aquelas desavenças. Esse capítulo termina nessa parte, e Guilherme, que até então era o algoz, até então era o perseguidor, até então era aquele que queria vingança, se converte e percebe a beleza da vida e aceita o convite do Cristo para sair daquelas estradas que até então eram de ódio, perseguição, e trilhar novos caminhos de harmonia, de perdão e de melhoria individual. Porque a gente busca em tantos momentos um mundo maravilhoso, um país evoluído, uma economia estabilizada, educação para todos. Mas essa construção do macro se dá no micro, que é o individual, e é a individualidade que representa cada um de nós. Então, os trabalhadores do bem, eu vou chamar assim os trabalhadores do bem, refere-se a 3 trabalhadores especificamente. Eles caminham sempre juntos, fazem parte de uma casa espírita. Desses trabalhadores do bem, que a gente vai chamar dessa forma,
Tem um mentor, que é responsável pelos trabalhos, especialmente de desobsessão daquela casa espírita. E tem médiums, 2 médiums, que atuam, que trabalham na casa espírita como médiums e que quando dormem desdobram e trabalham com a espiritualidade maior, desdobrados. Pois bem, esses representam os trabalhadores do bem. Na própria coleção de André Luiz, é sempre narrado e sempre mostrado para a gente que quando a gente vem no ambiente e pede ajuda, eu vim até aqui hoje para pedir auxílio para o meu filho que está doente, ou eu vim buscar auxílio para minha mãe que não está legal, ou eu vim buscar auxílio para mim mesma que vive um momento de desequilíbrio que eu não sei de onde vem nem para onde vai e preciso de ajuda. A ajuda sempre se dá, mas ela nunca se dá a um elemento só. O socorro, quando ele sempre chega para um grupo, ele sempre chega para um conjunto. Porque nas mazelas do dia a dia e nas dificuldades que a gente vive a todos os instantes, a gente, por muitas vezes, olha o outro como algoz, o outro nos olha como algoz. E o progresso, a evolução e o bem só se dá quando o conjunto caminha em direção ao bem e da harmonia. É o conjunto que precisa caminhar. Então Guilherme, que até então era um grande perseguidor, foi assistido e foi levado para regiões onde ele iria se restabelecer e receber novas diretrizes no caminho do bem e do belo. Aqueles trabalhadores do bem, naquele processo de ajuda que se deu anteriormente a Guilherme, chegaram a ir com ele às regiões dolorosas, das zonas infelizes da vida, onde ele fazia parte de um grande grupo e onde ele era gerido, onde ele era coordenado por um gestor maior daquele grupo. Esse gestor se chama Teofrastos, Doutor Teofrastos. É assim que é para se referir a ele, é assim que é para falar dele. Doutor, sempre assim, pois que a autoridade que ele gere, que ele exerce nas regiões infelizes da vida, é assim que ele exige ser chamado e é assim que todos o chamam. No atendimento de socorro a Guilherme, esses trabalhadores do bem foram até aquelas regiões para entender o que ele vivia e para saber a maneira mais ampla de assisti-lo e de acolhê-lo. Guilherme foi assistido, aquela jovem foi assistida, automaticamente a sua família também, e os trabalhadores do bem disseram o seguinte: como Guilherme era um grande trabalhador dessas regiões infelizes, o chefe lá do grupo onde ele se encontrava já está sabendo que ele agora é um trabalhador do Cristo, que ele não quer mais essa vida de vingança e de ódio. E ainda assim, mesmo que não soubesse, a assistência integral só se daria quando o socorro fosse dado a todos. Assim, Guilherme foi recolhido numa região onde ficaria assistido, amparado e cuidado, e os trabalhadores do bem programaram uma reunião espiritual, um encontro espiritual em que eles iriam, naquela região, buscar assistir o grande líder que era Teofrastos. Eu até escrevi o nome para no meio não me perder falar errado. E essa foi a programação. Esses 3 trabalhadores tiveram uma reunião de desobsessão e ficou combinado de que mais à noite os médiuns seriam desdobrados através do sono e o mentor iria acompanhá-los, eles iriam lá assistir Teofrastos. Terminou as reuniões do dia, terminou as reuniões da noite, todos se foram embora para sua casa, os encarnados, e aí algumas horas depois voltaram e o ponto de encontro era o mesmo centro espírita que todos atuavam. Era ali que acontecia, no mesmo salão, à mesma mesa. O encontro se dava com os mentores espirituais e com os médiuns desdobrados que tinham condições de estar ali atuando. A reunião se deu, iniciaram o diálogo, o mentor amigo tomando a palavra,
deram andamento com uma prece, sempre, fizeram a leitura do Evangelho e aí sim iriam para essa expedição. O combinado e o instruído pelos mentores era de que a equipe estaria com um pensamento elevado em prece, era o mentor que ia conversar, era ele que ia falar em todas as ocorrências dos momentos que se fizessem, e que os participantes daquele empreendimento tivessem disciplina no verbo e disciplina mental, para que a mente também estivesse direcionada no bem, para que auxiliassem que aquele empreendimento fosse coroado com o melhor acolhimento a todos os que ali estavam sendo buscados. Dirigiram-se àquelas regiões infelizes e lá indo, naquele dia, eles souberam que haveria uma grande assembleia, um grande encontro. Nós já tivemos e temos falas aqui de encontros de irmãos grandiosos, de espíritos iluminados, e nesse momento nós estamos falando de um encontro em regiões infelizes, em regiões dolorosas, em regiões em que se busca a vingança, em que se busca o ódio, em que se busca o acerto de contas dentro da visão limitada que temos conosco. Aqueles trabalhadores do bem se dirigiram àquela região, onde haveria aquela reunião, porque ali depois que acontecessem alguns eventos que já eram programados para aquilo, o doutor Teofrastros atenderia pessoalmente a alguns casos. Assim eles foram. A região é descrita como asfixiante, a luminosidade extremamente pesada, desconfortável. As pessoas que apareciam, digo pessoas, pois que eram espíritos, tanto de encarnados, que estavam desdobrados pelo corpo da matéria, quanto já desencarnados, todos ali, se reuniam para aquele encontro. Assim, haveria aquela assembleia, todos os que iam chegando eram fiscalizados e entravam. Em meio àquilo, a literatura descreve que é como se fosse um tipo de arquibancada com muitos integrantes, muito barulho, muito palavrão, muitas posturas infelizes, visto que se estava numa região daquele tipo de vibração. Assim, os trabalhadores do bem entraram, misturados com aqueles outros componentes que estavam vindo fazer parte, entraram, precisavam assistir a alguns acontecimentos que se dariam naturalmente para que depois entrasse para a entrevista. Dentre esses acontecimentos, eu quero narrar um deles, porque eu acho que é interessante e casa muito bem com a nossa fala e casa muito bem com a história do livro E a Vida Continua e com o cotidiano de todos nós. Pois bem, era uma reunião que acontecia nas regiões infelizes, era uma região que acontecia entre entregantes que tinham a mesma sintonia vibracional, portanto é ali que se encontravam, e em meio àquilo fez-se de repente um grande silêncio, porque aconteceria um desfile, era o desfile para que o grande dirigente daquele local, Dr. Teofrastos, se fizesse presente. Então a entrada dele era carregados por alguns dos seus escravos, era um momento de grande burburinho, de muita gritaria, de muita algazarra. Ele entrava e se colocou diante de um trono. Colocando-se diante do trono, com todas aquelas programações, aqueles paramentos que o local pedia e que o momento exigia, ele sentou-se, mexeu no seu cetro e aquilo significava que todos deveriam estar em silêncio. Ficaram em silêncio e veio um apresentador da equipe do Dr. Teofrastos. A vibração tão pesada quanto, tão dolorosa quanto, tão horrenda quanto. E ele estava ali para apresentar que o grande mestre dele se faria presente. E ele estava ali para dizer que aquele momento era para se fazer justiça, pois que a justiça não poderia deixar de ser feita. Os erros que foram cometidos
os erros, as injustiças que vivemos aqui precisam passar pelo crivo da justiça. E aqui nos encontramos para isso. Era essa. Não tinham culpa de nada. Não tinham responsabilidade sobre nada. Que a responsabilidade era de cada um dos que ali se encontravam. Porque cada um sabia dos seus equívocos, dos seus erros, e sabia internamente o quanto era vil. Isso, uma reunião nas regiões infelizes, madrugada fora. Em meio àquilo, o apresentador terminou a sua apresentação e disse que venha o primeiro caso. Por quê? Aqueles que ali se encontravam, vários deles buscavam orientação, pois queriam se vingar. E o Dr. Teofrastos era o grande mestre deles. Ele dirigia regiões muito profundas e muito grandes. E ele orientava como seria exercido o processo de vingança. Naquela fala, o apresentador escolheu em vários papéis que ele tinha em mãos o primeiro caso. Foi chamado. E o primeiro caso é de um rapaz que tinha 21 anos de idade e estava encarnado. Ele ali se encontrava naquela região porque estava desdobrado por conta do sono. Então, aqui eu já gostaria de abrir uma aspas, para que a gente entre numa reflexão muito importante. Essa fala é pesada, difícil até, mas lembremos a todos os instantes que os ambientes que se fazem são todos geridos pela lei da sintonia. Nós vamos onde o nosso pensamento está e onde o nosso coração se coloca. Então, esse irmão encarnado, aos 21 anos de idade, chegou naquela região, naquela assembleia, carregado em uma maca por 2 enfermeiros das regiões infelizes. Lá ele sendo carregado foi colocado no meio da assembleia, porque iriam ouvir qual era o caso dele. Ali colocado, a plateia se fez em silêncio porque queria saber o que aquilo significava. O apresentador daquele grande espetáculo, o Dr. Teofrastos, disse quem era aquele primeiro caso e de imediato chamou que se apresente a testemunha, porque era a testemunha que ia dizer, naquele julgamento, qual era aquele caso e qual era a ajuda que ele queria. O que ele estava buscando ali, diante de uma assembleia tão importante para as regiões infelizes. E daí, onde se encontrava o trono, onde estava sentado o Dr. Teofrastos, tinham várias vários irmãos de aspecto infeliz, doloroso, horripilante, diante das vibrações que carregam consigo. Daquele grupo, levantou-se um dos irmãos, com esse aspecto, colocou-se no centro da assembleia e ali foi falar. Foi trazer o seu caso. O apresentador entregou o microfone para ele e disse que ele poderia apresentar o caso dele, por que ele estava ali, o que ele queria com o Dr. Teofrastos. Pois bem, era um homem e ele começava dizendo o seguinte: retornei à região dos mortos há aproximadamente 60 anos. Quando eu estava na Terra, eu vivi no Rio de Janeiro, era casado, tinha uma família. E naquele período, eu era de uma família muito rica, condição financeira muito bem estabilizada, estava chegando no finalzinho do ano. E a minha esposa, a qual eu convivia já há 15 anos, sugeriu que fôssemos passar o final do ano em Petrópolis, que era uma região bela, montanhosa, e onde as pessoas de alto poder aquisitivo iam naquela época. Ele concordou, porque anualmente faziam aquilo. Só que ele não tinha ideia do que estava programado para aquela viagem. Era uma viagem que normalmente faziam. Chegando lá, que ele percebeu e descobriu que a esposa tinha um caso com um dos seus funcionários e estavam programados para tirar-lhe a vida durante aquela viagem. Assim aconteceu. E o crime foi tão bem elaborado
que a justiça nunca conseguiu descobrir o que de fato tinha acontecido. E tiveram como um caso insolúvel, não descobriu quem cometeu o crime, a vida seguiu, eles ficaram bem e ele que estava contando a história se viu do lado de lá. Quando ele se viu morto, ele percebeu o que se passava em seu derredor, percebeu que a esposa tinha um caso com um funcionário, foram eles que o mataram e o ódio tomou conta da sua alma. Isso é a versão dele. Tudo que eu estou contando aqui é o que ele estava contando no centro daquela assembleia, contando o motivo do seu ódio e por que se encontrava ali, ok? Então é bem importante a gente saber disso, que é um dos lados que a gente está vendo da história. E aí, ele se ligou ao corpo, se ligou à casa dele, voltava à casa, voltava para ver a esposa, ver como é que estava, e ficou surpreso, porque ela viveu o processo de luto, o luto para que a sociedade veja por alguns dias, e logo depois consorciou-se com aquele rapaz que haviam tirado-lhe a vida. Ele não tinha filhos, então quando morresse, todos os bens seriam totalmente direcionados para a esposa. Ela ficou uma mulher muito rica e casada com aquele que tinha sido o seu algoz. Com os dois, né? Que haviam sido os seus algozes. Esse irmão contando essa história, ele diz que ficou tão enlouquecido, tão enfurecido, diante da injustiça que viveu, diante do crime bárbaro que a justiça não conseguiu desvendar, e diante da felicidade dos outros com a desdita dele, que ele perdeu totalmente, com o passar do tempo, a noção de si, a noção de ser, a noção da vida, a noção da existência. E assim pairou nas regiões infelizes e ele não tinha noção dos lugares horrendos que havia vivido, das dores atrozes que sentia a todo instante. Mas que, há alguns anos atrás, ele foi surpreendido por um acontecimento. Como, no repente, a mente dele veio a uma lucidez e ele foi arrastado para uma casa. Chegando naquela casa, ele olhou e tinha um jovem rapaz, um rapazinho de 10 anos de idade. Ele olhou para aquele jovem e percebeu que a atração dele, ele foi levado naquele local para aquele jovem. Ele olhava e não entendia, porque não o conhecia, mas sentia um ódio que dilacerava sua alma. Sentia um ódio daquele jovem de 10 anos, daquela criança, que dilacerava sua alma. E ele olhava com aquele misto de ódio, de curiosidade, sem saber o porquê daquilo, mas na medida que olhava com mais cuidado, aquela atração que ele sentia por ele foi ficando na casa, foi observando, e aí não conseguia entender o porquê. Mas aquele menino era a esposa lá de trás, que tinha, ele conta na literatura, que por artimanhas da vida, que ele não conseguia interpretar, e por artimanhas daquele vai e vem e volta, que ele também não entendia, que era o processo de reencarnação, ela ali se encontrava, disfarçada, escondida, agora no corpo daquele menino. Ele não entendia o porquê. Mas, ao mesmo tempo, aquele ódio dilacerante, ele estava diante daquele ser que ele julgava ser o grande destruidor da sua vida. Estava diante daquela mulher. Assim, ele ficou perto, procurando todas as brechas que tivesse para prejudicar, para atormentar, que na fala dele, na visão dele, era ajustar contas, obviamente. Para ele estava simplesmente ajustando as suas contas e buscando a justiça, visto que ninguém fez isso por ele. Então ele estava fazendo com as próprias mãos. E convivendo na casa, naquela casa onde a sua esposa de ontem agora estava encarnada no corpo de um menino, ele conheceu também um irmão infeliz, pois que pela fala deles, pelo contato, pela amizade que se construiu, era um irmão tão infeliz quanto, e falou para ele a respeito do grupo do Dr. Teofrastos.
que ele deveria ir lá e buscar orientação, pois que ele ia orientá-lo como se deve trabalhar, como se deve atuar e como se deve fazer. Ele foi, pediu ajuda, foi atendido e ali aprendeu várias técnicas infelizes e dolorosas de direcionamento mental, eu diria. Não. Técnicas de controle mental, digamos assim. Só que controle mental de um desencarnado para um encarnado. Um controle mental que se dá de irmãos que têm afinidade de longas datas, mas um controle mental e uma afinidade que se dá através ou esquecendo-se da necessidade da prece, da harmonia, do perdão, lembrando-nos aqui que um lar e que se faz evangelho no lar, as portas são fechadas para os irmãos infelizes, lembrando-se aqui que quando fazemos o evangelho no lar, cuidamos da nossa família e de todos que nos rodeiam, lembrando-se aqui que todas as vezes que fazemos uma prece, uma luz acende em nosso benefício, em benefício daquele a qual direcionamos. Então é uma aspas para que a gente se situe e lembre-se que tudo acontece por conta da lei da sintonia. Existe um aprisionamento, existe um equilíbrio, um desequilíbrio mental entre encarnado e desencarnado, só que existe a ausência da prece, a ausência do bem, a ausência do perdão, a ausência do evangelho no lar. Isso tudo pode funcionar, pode não, é o antídoto do bem, da paz e da prosperidade no lar de todos nós. Voltando à história, daí essa testemunha que estava trazendo sua fala, estava ali com aquele jovem agora aos 21 anos de idade e contando como que eles se encontraram, em que momento, que idade ele tinha e como que era. E aí ele dizia o seguinte: o tempo foi passando, eu desenvolvi uma sintonia muito maior para com aquele jovem, que na verdade não era um jovem, era ela, o tempo todo ele se refere a ela. O tempo foi passando, quando ela, que era o menino, dormia, que desdobrava do corpo, desdobrava naquela configuração de mulher, pois que ele a estava guardando, entrava em desespero, voltava para o corpo em pânico. Assim foi se passando o tempo. Até que na medida que o garoto agora foi crescendo, vivia em pânico porque via aquele irmão infeliz. E na medida que ele foi crescendo, foi buscando ajuda e entendimento do que podia fazer com aquilo, o que era aquilo, que ninguém conseguia explicar, ninguém conseguia entender, mas que as dores eram presentes e ele via o que se passava. Assim, ele chegou na universidade. Na universidade, tinha um pouco mais de maturidade no campo científico, eu quero dizer, um pouco mais de conhecimento. Lá ele foi procurar terapias com psicólogos, com psicanalistas. Se deparou com irmãos tão infelizes quanto aquele algoz que o acompanhava, porque também eram submetidos aos desmandos, digamos assim, daquele algoz, que o orientou. Ele vivia um grande sofrimento porque também, com a simbiose com esse irmão infeliz, esse irmão infeliz percebeu que naquela encarnação, a mulher e o homem que o tiraram a vida ficaram com todo o seu dinheiro e foram viver felizes. Entretanto, o assassino, que era funcionário dele, estava unicamente interessado no dinheiro. Quando a mulher tomou posse do dinheiro, ele tirou todo o dinheiro dela, deixou ela totalmente na miséria e ela caminhou pelos caminhos mais baixos, vis e tortuosos da vida. Tanto no campo da sexualidade, como no campo da droga, quanto no campo de todos os tipos de viciação que um ser humano possa entrar. Esse irmão infeliz que buscava vingança,
colocou na mente, ressurgiu da mente aquelas atitudes infelizes que a irmã, que agora é irmão, viveu e o sugestionou a retomar aquela vida. O sugestionava tanto a retomar aquela vida, quanto a cometer os maiores atrocidades humanas e íntimas que um ser humano pode cometer, no intuito de que aquele amigo, de que aquele rapazinho que estava crescendo, retornasse ao mundo espiritual pelas portas do suicídio. Tudo isso acontecia no plano espiritual. No plano de matéria, não era percebido. E aí, por que ele estava ali naquele momento pedindo ajuda? Porque o rapaz cresceu, estava na universidade, buscou ajuda, buscava auxílio, até que um dia, alguém que não se sabe de onde apareceu, disse para ele: seria interessante procurar um centro espírita. Pode ser que isso que você tenha seja uma obsessão. Isso, a testemunha estava contando. Quando ele entrou na parte do centro espírita, a plateia gritou enlouquecida, dizendo que aquilo era um absurdo, porque a única coisa que ele estava fazendo era a justiça, e que não tinha o direito de ninguém entrar falando acerca de espiritismo. Por quê? Ele disse que a partir dali, aquele que até então era sua vítima, passou a frequentar um centro espírita. A partir do momento que ele começou a frequentar um centro espírita, a tomar passes, a ouvir a fala dos irmãos, a receber orientações, ele não foi mais visto pelo seu algoz. Ele saiu do campo de visão e do campo de acesso. E ele não entendia o que ia fazer. Por isso buscou a ajuda do Dr. Teofrastos. Mas esse perseguidor dizia: eu sei que aquela minha esposa do ontem não tem firmeza de conduta. Eu sei e eu tenho certeza que ela não vai conseguir se manter firme nesse caminho, porque vai exigir o mínimo de disciplina da parte dela. Sabendo que ela não vai conseguir estar firme, ele a influenciava à distância. Ele a influenciava de longe. E assim, em uma daquelas noites, conseguiu acesso e a levou desdobrada àquela região infeliz. Ali eles se encontravam e doutrinou aquela vítima. Estavam fazendo aplicações mentais nela, no sentido de conseguirem ter sucesso, a ponto dela não mais buscar ajuda, dela não mais continuar o tratamento que estava fazendo naquele centro espírita. E uma das coisas que eles fizeram foi arrumar várias ocupações para que ela não tivesse mais tempo de fazer o tratamento. Por que essa história? Terminado isso, ele passou essa orientação, que era isso que seria feito, pois que a obsessão sobre ela seria um processo muito longo, sobre ele, que era um menino, seria um processo muito longo. Terminou esse atendimento, aconteceram outros. Eu quis fazer um recorte para trazer esse, para a gente ver quando os mentores nos falam tão continuamente: faça prece, não discuta. Gente, a gente ouve muito aqui, eu já vou encerrar. Queria falar mais um monte de coisa, mas o relógio está obsediado, não para de passar. E aí, os mentores nos dizem assim: nós, anjos guardiões, nós eles, né? Anjos guardiões, espíritos protetores, amigos iluminados, os buscamos incansavelmente porque os amamos profundamente. E o Sola, que era o nosso fundador, dizia pra gente: José de Mococa, que é o patrono da nossa casa, nos ama e nós o amamos. A gente responde: lógico, tô aqui. Como não? A gente até se ofendia quando ele falava isso, né? Nós o amamos. Só que com essa literatura eu fiquei pensando: o que é esse amor
É dizer simplesmente que ama? Como é que a gente ama ao Cristo? Como é que a gente ama a Deus? Todas as vezes que eu digo um palavrão dentro da minha casa, eu estou agredindo a vida, ao belo e ao universo. Todas as vezes que eu vou tomar uma bebidinha, só essa bebidinha, eu estou agredindo a mim, a vida e ao universo. Todas as vezes que eu digo, olha como fulano é ridículo. Todas as vezes que eu entro em picuinha, em fofoca, em maledicência, em disse-me-disse, eu estou agredindo a vida, ao universo e a mim mesmo. Então esse amor não é um amor que o verbo reproduz, é um amor que a prática e o cotidiano nos apresenta. Nós temos a todos os instantes, uma das falas dos mentores dizia assim, eu juro que é 2 minutos no céu. Uma das falas dos mentores era assim, porque os médiuns encarnados que estavam desdobrados, socorristas, diante daquele momento, ficavam estupefatos, querendo dizer, mas como assim? Um jovem desdobrado está sendo trazido aqui? Como ninguém vai ajudar? Como ninguém vai interferir? O dirigente, que era um mentor muito sereno, como eles o sempre são, porque olham para a gente e sabem que somos crianças tolas, ainda em busca de aprender, disse para ele, buscamos esse jovem como buscávamos aquela mulher do ontem, incansavelmente. E esse incansavelmente se dá quando um mentor está conosco e diz, convivam em harmonia. Essa assistência se dá quando um mentor vem aqui e nos fala, amparem-se encarnados uns nos outros, abracem-se, cuidem de si, cuidem dos outros, cuidem do templo, mas cuidem do templo íntimo. Cuidar desse templo íntimo. Não cabe pornografia de nenhuma espécie. Não cabe palavras de baixo calão. Não cabe gritarias. Não cabe discussões. Que saiamos daqui com o sentimento que temos profunda necessidade de viver em paz. Não é pelo outro, não é nem perdoar o outro, mas é a nós mesmos. E essa paz se dá a cada segundo da nossa vida, buscando o bem, buscando o belo, buscando a harmonia, em cada segundo que se apresenta. Quando forem dormir, que estiverem muito cansados para uma oração, lembre dessa história, desse jovem de 21 anos desdobrado nas regiões infelizes. E digam, valha-me Deus, vai que eu vou passar por isso também, vou fazer uma prece. Então, que se não fizerem por amor e por consciência, façam por medo, já está valendo. Façam por medo, façam com o coração aberto e sabendo. Os lares em que se faz evangelho no lar, mas Sandra, você não sabe como é que eu vivo? Na minha casa são 10 pessoas, não pode nem falar me prece que os outros 9 não querem. Não importa, faça você. O importante é que pelo menos um seja o alicerce do bem, do amor e do belo naquele universo que a gente está. Tudo começa do pequeno, tudo começa de pouco. Construa a paz em si, construa o amor em si, construa o bem em si e não deixe de fazer prece antes de dormir. Lembre da história do jovem desdobrado. Eu queria falar mais 2 horas, mas não dá. Mas eu quero agradecer ao carinho de vocês, ao respeito por estarem aqui, por me ouvir. Eu espero que de alguma forma essa história tenha tocado um pouquinho que seja, falando sobre os bastidores da obsessão e do livro E a Vida Continua. Tudo que fazemos continua depois. Continua, porque a vida é contínua. Não tenhamos medo de ir para o inferno, nem para o céu, porque o inferno e o céu já é o agora que a gente faz. Ele só vai continuar quando a gente retornar à pátria espiritual. Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos nós. Obrigada.